comentários. Cancelar. Tema. Tempos. Tempos. Cima. Dois pontos. Tempos de pandemias, tempos de telemedicina. Ler comentários. Boa noite. Boa noite. Laide, Amanda, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós iremos receber o nosso psiquiatra, o Dr. Eduardo Gagliardi, que nós estamos aguardando a sua participação para podermos dar início à nossa live. Enquanto isso, nós vamos vendo quem está participando, quem está entrando na live, né? Nós já temos bastante seguidores, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Me sinto realmente num momento de graça, de alegria, poder me organizar este momento com vocês, né? Para que a gente possa discutir um pouco. O som tá ótimo, ainda bem, né? Esse Miller, Lívia Santos, Ivonete. Gente, sempre eu vou estar aqui tentando me conectar um pouco com vocês, enquanto o nosso convidado especial hoje, o psiquiatra Dr. Eduardo Gagliardi, fiquei feliz por ele aceitar esse convite, para que a gente pudesse bater um papo bem gostoso nesse tempo de pandemia, né? A Vani Guedes, minha colega de profissão, Diamantina, Moisés Pacheco, beijo para todos vocês. Eu estou muito feliz em poder toda segunda-feira me conectar com vocês, conversar com vocês sobre temas diversos da saúde mental, né? Como eu gosto muito desse tema de conversar sobre saúde mental, estou aproveitando essa oportunidade, né, que vocês estão me dando de fazer essa live toda segunda-feira à noite, né? Adeildo, muito bem. Maria das Graças, Amana, Maria das Graças Pontes, muito grata. Rossana Paulino, boa noite, Rossana. Hoje nós vamos ter o Dr. Eduardo, né, que trabalhou comigo, trabalhou conosco no CAPS. Ele foi um dos fundadores, né, o psiquiatra que ajudou a gente a fundar o CAPS aqui em Guarabira. E nós nos encontramos, não é? E aí eu tive esse prazer dele participar comigo hoje dessa live. Kátia Diniz, que ótimo! Muito bem, sejam todos bem-vindos. Jefferson, meu professor de dança, olha aí, Jefferson, muito obrigada pela participação. Boa noite, doutora, boa noite. Edivane, olha, muita gente já participando da nossa live. Silmara, minha sobrinha, né? A dona da loja de Mara, Eric, Finha Pontes. É um prazer, mana, todos vocês participarem deste momento. Para mim é um momento de muita alegria,
poder me comunicar com vocês. Passo o dia todo dentro de casa, faz 3 meses que eu estou dentro de casa, não é? Porque a gente sabe que só o distanciamento, só ficando em casa é que a gente vai diminuir a propagação desse vírus tão invisível, né? Que a gente não tem como... Boa noite! Boa noite, tudo bom? Nós estamos aqui, o doutor Eduardo, né, psiquiatra. Ele é o nosso fundador, né, lá do CAPS 2, aquele período onde eu estava sondando quem eu ia convidar para fazer parte deste grande desafio que era fundar o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial em Guarabira. E eu descobri você num congresso, né? Vi a sua palestra excelente, fiquei encantada com o seu trabalho, né? E aí, quando terminou o momento, né? Eu pedi para conversar com você e você, de pronto, você disse, eu vou olhar se a minha agenda, se eu vou poder ir fazer esse desafio com você em Guarabira. E eu fiquei, né, muito feliz, pedi o seu currículo e você, de imediato, enviou para mim o seu currículo. Na época, apresentei ao doutor Theo, teu filho, que hoje, né, ele se encontra com a Covid, internado. A gente está pedindo a Deus, rogando a Deus Sim. por ele. Mas, de pronto, ele aceitou de convidá-lo para fazer parte da equipe do CAPS, doutor Luiz William Ares. Lembra, né? Sim, com certeza. Vamos dar início à nossa live de hoje. O nosso convidado é o doutor Eduardo Ganguiardi. Ele é psiquiatra, né, de há bastante tempo, né? E de uma capacidade, de uma humanidade, que o que mais fez eu senti essa empatia por você, doutor Eduardo, foi justamente a maneira carinhosa e a maneira como você lidava com os pacientes psiquiátricos, né? E isso me encantou ao ponto de eu nunca ter esquecido daquele que me deu a mão, daquele que me ajudou a criar as oficinas terapêuticas, me ajudou a criar os prontuários coletivos, que tudo para mim era novo na época, né? E aí, Sim. foi um prazer a gente estar aqui, não é? Eu vou dar as suas boas-vindas, né? Vou fazer uma apresentação rápida e vou escutar, não é, a sua consideração inicial, né? Perfeito. Dr. Eduardo Ganguiardi é médico psiquiatra, especialista em informática em saúde e telemedicina, né? Atua em Santa Catarina e, através da telemedicina, agora está atuando em todo o Brasil, né, doutor? Sim. E agora vamos ouvir o seu boa noite, né? Então, boa noite, Penha, boa noite, amigos da Paraíba. Foi uma alegria imensa reencontrá-la, né? Aceitei esse convite prontamente, porque realmente é um prazer falar com você e com os amigos da Paraíba. Eu tenho as melhores lembranças, as melhores recordações desse período. Foi um grande desafio, né, para mim e eu acho que para todos nós, a construção daquele CAPS, né, em Guarabira. E realmente a gente partiu, né, de uma situação em que a equipe tinha muito pouca experiência, mas tinha muito boa vontade, tinha uma disposição enorme para acertar, para fazer a coisa correta, né? E eu acho que foi o que aconteceu, né? E a gente lembra daquela época, parece que foi ontem, mas também ao mesmo tempo já foi há muitos anos, né? E assim, o mundo mudou bastante de lá para cá, né? Naquele momento eu lembro que a gente não tinha nem as condições tecnológicas que nós temos hoje, né? Uma situação como essa que nós estamos aqui realizando, né? Uma live pelo Instagram, seria se alguém falasse disso naquele tempo, ia parecer um louco, né? Porque ninguém ainda lidava, né, com redes sociais, com transmissões ao vivo.
era uma situação completamente diferente, né? Enfim, para quem não me conhece, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1986 que eu me formei, e eu sou especialista em psiquiatria desde 1991. E tenho alguma experiência, né, na psiquiatria clínica, em diferentes cenários, em diferentes situações. Guarabira, o CAPS de Guarabira foi um cenário desafiante para mim, mas eu também já havia trabalhado antes em hospital psiquiátrico, em outros ambulatórios públicos, em clínicas privadas. Então a minha carreira ao longo da psiquiatria ela tem passado por diferentes situações, por diferentes lugares. E de uns anos para cá eu venho me dedicando ao estudo das novas tecnologias e como elas podem ser adotadas, como elas podem ser usadas na nossa área da saúde mental. E essa tem sido a minha pesquisa, essa tem sido a minha experiência desde 2012 aproximadamente, 2010, 2012 eu comecei nesses estudos, completei essa especialização em informática em saúde em 2014 pela Unifesp de São Paulo e agora bem recentemente eu terminei uma pós-graduação em telemedicina pela EMESCAN, Santa Casa de Misericórdia de Vitória, coordenada pelo professor Chau, que o professor Chau é uma das maiores autoridades hoje no Brasil em telemedicina. E eu tive a felicidade de participar desse primeiro curso de pós-graduação no Brasil em telemedicina. E aí a nossa conversa vai ser sobre isso, sobre o uso das tecnologias e como isso pode se aplicar, né, à psiquiatria, à saúde mental, enfim. Estou aqui a postos para responder aos seus questionamentos, às suas colocações e a dos nossos acompanhantes, né, no Instagram. Pois é, tempo de pandemia, tempo de telemedicina, tudo novo, né? Tudo se redescobrindo. Eu estou me redescobrindo na live, né? Sim. Tudo termos novos para mim. Eu já vou da psicologia, né? Vou completar agora esse mês, para o mês, completar 38 anos de profissional, né? Da psicologia. E sempre procurei fazer um trabalho com muita responsabilidade, com muito amor, né? Mas, Eduardo, vamos lá. Pesquisas mostram que, devido ao Covid-19, os problemas relacionados ao sofrimento mental tendem a se agravar. São inúmeras perdas em todos os sentidos, em todos os setores e em todas as dimensões. O distanciamento social mexe muito com a cabeça da pessoa, de todos nós. A incerteza, a insegurança, medos, né? Medos. Apesar deste aumento, afirmam queda no número de atendimentos por razões diversas. O atendimento presencial diminuiu muito porque as pessoas têm medo. Medo de se contaminar, medo a restrições de circulação, redução no atendimento presencial ao grupo de risco e outros. Estamos vivendo uma situação de medo, de ameaça constante. Quem vai? Quem fica? É uma como é? Roleta russa que o povo chama, é? Sim, de certo modo, sim. Sem saber o que fazer. Ansiedade, pânico, depressão, estresse, paranoia, o toque, o transtorno obsessivo de estar se limpando, de estar se ajeitando o tempo todo. Se faz necessário fazer políticas públicas direcionadas para atender a essas pessoas que estão em sofrimento. Precisamos, com urgência, cuidar dessa quarta onda que é a doença mental. Muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, sempre existiu. Mas neste período de distanciamento, há mais de 3 meses, que a gente não sabe o que é, quem tem consciência, porque quem não tem vai toda hora vai para a rua. Mas sim, faz 3 meses que eu estou dentro de minha casa e dentro de um quarto que eu fiz de consultório.
porque eu tenho consciência de que eu saindo, eu posso me contaminar e contaminar os outros. Eu posso pegar o vírus, né? Precisamos, com urgência, cuidar dessa quarta onda. Vencer o coronavírus, ficaram sequelas. Perdeu familiares, também ficaram sequelas. Perdeu o emprego, também fica sequelas. Enterrar parentes sem um abraço, sem um acompanhamento da família, sem um beijo, aquele chorar junto, abraçado, também deixa sequela. Mediante o exposto, doutor Eduardo, o que fazer para melhorar a saúde mental do povo brasileiro? O que fazer? Então, Penha, essas suas colocações são todas muito pertinentes e verdadeiras, né? Agora, tem várias coisas que a gente tem que pensar, né? Dias atrás, eu tive acesso a um vídeo do presidente da Argentina. E foi muito interessante esse vídeo, eu não sei se você teve acesso, e ele falava, e repetiu isso várias vezes, que ele estava questionando um tanto quanto a mídia, estava questionando os jornalistas. Na Argentina, assim como no Brasil, fala-se muito do sofrimento que é a quarentena, o isolamento social, a depressão que isso provoca, a angústia que isso provoca, e ele rebatia isso. E eu achei muito interessante, porque ele rebatia, parecia quase que um psicólogo falando com as pessoas, chamando a atenção que ele repetiu várias vezes essa frase, que eu vou falar agora. Angustiante é enfermar-se, ele colocou. Ou seja, em português seria angustiante, seria você adoecer. Isso sim é angustiante. Não é angustiante você estar, então, em isolamento, em quarentena. Veja que é um outro ponto de vista. Eu reconheço, claro, que é evidente que muitas pessoas sofrem e estão sofrendo ainda, ou sofreram principalmente no início, né, da pandemia, com o isolamento estrito, né? Eu conheço pessoas também que passaram 30, 40 dias fechadas em casa, saindo pouquíssimo, né? Um dos meus professores, até bem recentemente, em Campinas, estava fazendo o mesmo que você está fazendo. Ele não estava nem saindo para passear com a cachorrinha dele, era a esposa que descia, isso porque ele tem 70 e poucos anos já, então ele se considera, lógico, está no grupo de risco. Mas voltando ao ponto, o presidente da Argentina repetiu esse angustiante é enfermar-se. Isso sim, e eu, claro, eu concordei, porque realmente o medo das pessoas, principalmente, está em adoecerem e precisarem de um tratamento que a gente sabe que ainda não existe, né? A despeito de algumas afirmações em contrário, irresponsáveis. A gente sabe que a vacina ainda não existe, então isso provoca uma angústia nas pessoas. Imagina você adoecer de uma doença que você sabe que pode te conduzir a uma situação que vai ameaçar a sua vida. Então, isso sim é verdadeiramente angustiante. Agora, é claro que nós temos também, né, essa situação em que o distanciamento social, as pessoas estão acostumadas aí na Paraíba, então, muito mais do que aqui no Sul, aí na Paraíba as pessoas acostumadas, é cultural as pessoas se abraçarem, conviverem, terem essa proximidade, né, estarem sempre juntas, as ruas sempre cheias, o mercado sempre cheio, a feira sempre cheia. Então, é natural que uma situação que nos tira isso, né, nos puxa esse tapete, né, debaixo dos nossos pés, claro que vai provocar por algum tempo um certo sentimento de, né, meu Deus, onde eu estou? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a minha vida? E isso pode, claro, acentuar, né, e a gente tem visto isso no consultório, alguns quadros. Por outro lado, eu tenho também percebido, eu tenho perguntado para os meus pacientes, então, como é que está
como é que foi, como é que tem sido a quarentena, como é que tem sido para você o isolamento social. Pacientes meus e pacientes que estão se consultando pela primeira vez comigo. Eu estou perguntando isso para todo mundo. E eu tenho me admirado que um grande número de pessoas me responde com naturalidade, me dizendo, olha, doutor, para mim não alterou grandes coisas, né? Eu já estava acostumado a sair pouco, eu não sou de balada, eu não sou de sair para todo lado. Então, assim, eu me surpreendi com esse tipo de resposta, né? Claro que tem as pessoas que estão sofrendo, que sofreram e que continuam sofrendo, porque vivem com muitas pessoas dentro do mesmo apartamento ou da mesma casa, perderam o emprego, nós sabemos da crise econômica que está já, né, batendo em todos os lugares. Então, é claro que existem essas situações que estão provocando uma angústia nas pessoas. E eu fico imaginando, por exemplo, um paciente com mania de limpeza, com toda aquela neurose, com todo o transtorno obsessivo compulsivo, ouvindo, vendo pela televisão, né, as pessoas falando que tem que lavar as mãos, tem que passar álcool gel. Esses pacientes estão sofrendo em dobro, né, com todo esse período. É natural que isso aconteça, né? E o que é o problema? O problema é que essa epidemia chegou e nos pegou, claro, de surpresa, e numa situação em que a assistência em termos de saúde mental, de assistência psiquiátrica, falando especificamente da minha área, já era carente, né? A gente sabe muito bem, você sabe que melhor do que eu, você foi coordenadora do CAPS, você sabe a imensa carência de assistência psiquiátrica que o interior do Brasil todo tem, né? Então, assim, o que ocorre? A epidemia chegou e já era difícil você se consultar, já era difícil as pessoas terem acesso, né, a um ambulatório, a um centro de saúde, onde elas pudessem encontrar um médico psiquiatra, uma equipe de saúde mental constituída. Isso já era difícil. A epidemia chegou e as pessoas desapareceram dos centros de saúde, dos consultórios, com toda razão, porque as clínicas, os hospitais viraram lugares perigosos, lugares onde existia e continua existindo um risco de contágio muito maior do que em qualquer outro lugar, certo? E essas pessoas, os pacientes psiquiátricos, os novos pacientes psiquiátricos, pessoas que nunca se consultaram antes, né, mas que estão precisando de uma avaliação, que estariam precisando de uma avaliação psiquiátrica, e aqueles pacientes que já vinham em acompanhamento, os nossos pacientes crônicos, por exemplo, de tratamentos prolongados de esquizofrenia, de transtorno bipolar, essas pessoas, de uma hora para outra, viram as agendas das clínicas, dos consultórios, dos ambulatórios serem fechadas. E essas pessoas ficaram ao Deus dará, né? Eu conheço pacientes que tentavam marcar consulta e simplesmente encontravam as clínicas fechadas. As clínicas aqui da região passaram cerca de quase um mês, algumas totalmente fechadas, sem nem atendimento telefônico. E aí os pacientes psiquiátricos, aquilo que você falou, né, dessa quarta onda que está vindo, eles estão nesse grupo, né, dos pacientes crônicos, assim como tantos outros, pacientes de hemodiálise, pacientes oncológicos, pacientes cardiopatas, etc. Mas os pacientes psiquiátricos estão nesse grupo, né? Um grupo que sofreu bastante com essa desassistência provocada pela epidemia, mas não podemos nos esquecer que eles já vinham sofrendo com a falta de assistência psiquiátrica que nós já tínhamos, né, no nosso país, principalmente nos interiores, né? E aí onde entra, né, a tecnologia? Né? Onde entra a teleconsulta, a telemedicina nisso tudo? Entra no sentido de que, se nós já tivéssemos no Brasil uma estrutura de atendimento montada em termos de centros de teleconsulta, como existem há anos, mais de uma década, em países desenvolvidos, tá certo?
se nós já tivéssemos uma estrutura como essa montada no Brasil, tudo isso que nós estamos falando teria sido muito menos grave. As pessoas teriam sofrido muito menos. Porque o que elas teriam agora? Primeiro elas já estariam acostumadas a um atendimento à distância, entende? Um paciente de Guarabira já estaria sabendo de cor e salteado como fazer uma teleconsulta com um médico de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Não importa. Isso já estaria assim tão simples como digitar a senha no caixa eletrônico do banco. Que não entende? Sabe, muitos não sabem ainda digitar, né? Muitos não sabem, mas a grande maioria já sabe, né? A grande maioria já sabe como usar um celular para ligar para um parente, né, que está distante. Eu quero dizer isso, entende? A tecnologia já faz parte da vida das pessoas. E a telemedicina não fazia parte, não fez parte da vida das pessoas nos últimos tempos por culpa dos médicos. Porque o Conselho Federal de Medicina parou no tempo e no espaço. A última resolução sobre telemedicina que o CFM havia publicado, datava de 2002. Você consegue imaginar o que era o mundo em 2002 em termos de tecnologia? Eu nem me lembro mais. Nós não tínhamos uma série de coisas. Os nossos aparelhos celulares eram completamente diferentes, muito menos poderosos do que os nossos aparelhos existentes hoje, certo? Nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos, era um outro mundo. E a resolução era de 2002. Levou anos, até 2018, para o Conselho Federal de Medicina publicar uma nova resolução sobre telemedicina. Uma resolução que foi lançada e não ficou no ar nem 2 meses. Ela foi retirada, foi suspensa, porque houve toda uma grita de alguns setores médicos bastante conservadores e bastante mal informados, que enxergaram nessa resolução de 2018 uma ameaça à medicina, o fim da medicina humanizada, levantaram uma série de críticas infundadas a essa resolução e o Conselho Federal de Medicina retirou e passou a valer novamente em 2018, a resolução de 2002. Olha só que situação. E com isso o Brasil continuou deitado em berço esplêndido. Porque enquanto países avançados como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Israel, todos esses países, aqui mesmo na América Latina, a Colômbia, a Argentina, o Chile, já vinham avançando em matéria de atendimento à distância, o Brasil simplesmente não fazia. Há bastante tempo, não é? Como? Há bastante tempo que o doutor vem estudando sobre Sim. A consulta online. Sim, eu me interesso sobre esse tema pelo menos desde 2010, mais ou menos, eu comecei a estudar esse assunto. E aí o Brasil, eu acompanhava, né, esse paradeiro do Brasil, né, que só foi quebrado agora com a pandemia. O vírus tirou a telemedicina da gaveta, né, e aí, por decreto, o Ministério da Saúde baixou uma resolução liberando as teleconsultas médicas no contexto da pandemia. Então, significa que, enquanto durar o estado de emergência, os médicos estão só durante esse período. Enquanto durar esse período, que vai pelo menos até o final deste ano, eu não sei se o governo federal vai entender de prorrogar, imagino que não, por todas as características como o governo está lidando com a pandemia, que é um outro assunto, mas eu imagino que ao final do ano esse estado vai ser suspenso, e aí tudo pode voltar ao normal, entre aspas. Ou seja, as teleconsultas voltariam a ser bastante limitadas. Porque a situação que nós tínhamos antes da epidemia no Brasil era de muita restrição, de muita dificuldade, de muitos obstáculos para a realização
ampla das teleconsultas, né? Ao contrário de outros países, como eu já destaquei. Nós não temos em nenhum outro país do mundo uma situação de atraso da telemedicina como essa que nós temos no Brasil. É E aí, lamentável. e aí, a consulta online, a telemedicina, como é que o senhor está lidando com essa tecnologia, essa nova maneira de fazer psiquiatria? Então, é importante dizer para as pessoas que... No meu caso, como Como? psicóloga, eu estou gostando porque eu não suporto atender de máscara. Porque é através da face, através do gesto, é que a gente vê a alma do paciente. Pronto. Então, Pronto. eu Como vocês não dizem aí me na Paraíba, pronto. não me propus Perfeito. nesse período atender de máscara. Porque eu Perfeito. não entendo o sorriso, nem a tristeza, nem a melancolia, nem o sofrimento estampado no rosto. Então, E hoje, o atendimento online, eu estou gostando e meus pacientes também estão gostando. Mas o entrevistado é o senhor, né? não, mas o seu depoimento é muito interessante, porque do ponto de vista da psiquiatria, o mesmo acontece, né? Nós também precisamos desse rapport, né? Dessa comunicação visual, da observação, e a gente tem percebido que nas clínicas, no consultório, as pessoas chegam com essa paramentação, né? De máscara, e muito ansiosas algumas vezes, até pelo próprio ambiente da clínica, sala de espera, que por mais que estejam cuidando, sempre desperta uma desconfiança nas pessoas. E ao contrário, quando eu realizo a teleconsulta, eu percebo que as pessoas estão muito mais relaxadas. As pessoas ou estão em casa, algumas, ou as pessoas realizam também a transmissão a partir de algum outro local, como uma clínica, onde elas estão, só para realizarem a videochamada. Então, assim, isso que você falou tem fundamento, é muito interessante. É interessante destacar também que talvez a psiquiatria seja a especialidade onde a telemedicina melhor se aplique. Todos os estudos científicos realizados, se você for no Google pesquisar telemedicina, pesquisar em inglês, os artigos científicos que existem, a telemedicina aplicada à psiquiatria é tremendamente estudada. Você vai perceber dezenas e dezenas de artigos nos últimos anos sobre o atendimento psiquiátrico realizado à distância, sempre com avaliações muito positivas, tanto por parte dos psiquiatras, que conseguem diagnosticar, conseguem chegar a um diagnóstico, conseguem conduzir as suas entrevistas de uma maneira perfeitamente adequada, né? Conseguem estabelecer o tratamento à distância, né? E conseguem monitorar o paciente, acompanhar o paciente ao longo de meses e anos de acompanhamento. E as avaliações são positivas também por parte dos pacientes, que também percebem o atendimento à distância como perfeitamente adequado, eles ficam à vontade, eles não se sentem constrangidos, né? Então, assim, é uma tolice a afirmar, e eu vejo ainda alguns médicos muito mal informados afirmarem isso, que a telemedicina é uma desumanização da relação médico-paciente. O meu professor sempre fala isso, como desumanização? Desumanização do quê? Nós temos aqui consultas presenciais que duram 5 minutos. Temos médicos pelo país inteiro que mal olham para o paciente antes de receitarem, né, uma medicação. Então, como que você pode falar? É uma hipocrisia você falar que a telemedicina, o atendimento através da videoconferência, é uma coisa que vai desumanizar a medicina, é o fim da medicina, porque as pessoas não vão mais se olhar ou se tocar. Eu acho que quando um paciente vai a uma consulta médica, ele está esperando outras coisas, ele não quer bater papo com o médico sobre o último jogo que aconteceu, pode até acontecer isso, né? Mas ele quer ser diagnosticado, ele quer ter o seu problema resolvido, né? Mas Ele uma quer... pergunta, doutor, com relação à medicação prescrita, com relação à medicação prescrita, como procede na telemedicina? Já posso te explicar.
Existe a portaria do Ministério da Saúde, liberou a prescrição eletrônica dos medicamentos controlados, exceto aqueles medicamentos de tarja preta, né, os benzodiazepínicos, os tranquilizantes, que precisam daquela receita azul, como se fosse um cheque, né, e exceto as receitas amarelas, do tipo A, que é o caso da Ritalina, que é usada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas duas receitas, elas precisam ser receitas feitas em papel. E aí, quando o paciente é atendido por um médico que está em outra localidade, isso ainda é um grande problema. Então, se o paciente precisar de uma receita de Rivotril, por exemplo, ele não vai conseguir obter com o médico por teleconsulta. Ele vai precisar recorrer a um médico local, a não ser que ele esteja sendo atendido em teleconsulta por um médico que esteja na mesma cidade. Por exemplo, eu tenho uma colega em São Paulo que atende os pacientes de São Paulo em teleconsulta. Pois bem, ela faz o atendimento todo à distância, o paciente estando em casa, ela estando no consultório, por videoconferência. Na hora da receita, ela faz as receitas eletrônicas. Por exemplo, dos antidepressivos, existem plataformas de prescrição eletrônica hoje em dia que o médico pode usar. Ele coloca o nome do medicamento, coloca o número de caixas, de embalagens, as doses, o nome do remédio certinho, assina com o certificado digital, que a gente fala, que é como uma assinatura certificada e aceita juridicamente em todo o país. Essa receita é enviada para o celular do paciente. O paciente recebe essa receita e leva essa receita eletrônica no celular para a farmácia. E a farmácia dispensa o medicamento ou faz a teleentrega. No caso das receitas azuis ou amarelas controladas, os medicamentos que têm aquela tarja preta, como que ela resolve? Ela faz a receita física no papel e envia por um motoboy, né, um mototáxi, que leva a receita em mãos para o paciente. Então, isso pode ser resolvido, é super prático. Então, isso é bem resolvido quando você está na mesma cidade. Agora, quando, por exemplo, se eu consultar alguém da Paraíba, eu posso emitir receita de antidepressivo, de antipsicótico, de anticonvulsivante, porém, se o paciente precisar de um tranquilizante faixa preta, um benzodiazepínico ou de uma receita de Ritalina, eu não vou poder enviar dessa forma, né? A receita vai ter que ser obtida no local. Agora, é importante que existe a questão do certificado digital, que é o que dá realmente a fidedignidade, a autenticidade para o documento. O certificado digital a gente compra, né? Faz o registro todo em certificadoras, que existem várias no país, e aí você fica podendo assinar diversos documentos, inclusive receitas. Para o caso dos médicos é fundamental. Não existe receita válida sem certificado digital. Isso realmente não existe. Aqui nós temos algumas perguntas, não é? Mas também... Pois não. Está bem próximo já, né? Nós temos aqui a Laíde Medeiros, em tempo de assinatura digital. Essa é uma dificuldade facilmente superada. Sim, ela é. Basta procurar uma certificadora, né? Fazer o seu registro, você apresenta toda a sua documentação, você recebe todo um número, um código, existem vários modelos, produtos em termos de certificado digital, alguns certificados digitais que você tem que instalar na máquina que você está usando, por exemplo, no computador, outros certificados que ficam na nuvem, como a gente fala, então você só usa o celular e acessa esse certificado digital, mas, enfim, você assina digitalmente com o certificado digital. Então, no caso das receitas, dos atestados, dos laudos para perícia, é fundamental que o médico assine com o certificado digital. Só destacando, então, o que eu quero dizer é que a telemedicina para a psiquiatria é perfeitamente possível, perfeitamente bem avaliada
E é uma lástima, né, que o Brasil ainda esteja tão atrasado nesse sentido e que a gente tenha caminhado tão pouco nos últimos anos, né, nesse aspecto do emprego, do uso das novas tecnologias nos nossos serviços públicos e privados, porque não fique pensando só que o problema é do SUS, do CAPES. Não, infelizmente, nós temos essa realidade de pouca utilização de novas tecnologias até nos hospitais e clínicas privadas de saúde mental, salvo raríssimas exceções. Aqui nós temos Leonel Pontes, né? Ele é do Sebrae. Excelente reflexão sobre o impacto da pandemia nos serviços de saúde e a chegada da telemedicina. Parabéns, doutora Penha e doutor Eduardo Gambiardi. Nós temos também qual as sugestões dos estudiosos para superar esta dificuldade das receitas físicas? A Anvisa Muitos elogios a sua Muito fala, obrigado. a sua Um prazer. né? Deixa eu só falar. Deixa eu fazer outras vezes, porque essa. Estaremos à disposição. Mas Fico à disposição. Deixa eu só responder a essa última pergunta, que essas receitas que ainda precisam ser receitas físicas, como a receita dos calmantes que eu falei, né, aquela receita azul para os medicamentos faixa preta, a Anvisa certamente em breve eu não posso afirmar, né, porque a gente já não pode afirmar muita coisa com relação ao Ministério da Saúde, Anvisa, essas coisas, porque está uma bagunça só. Mas existe um entendimento de que essas receitas podem ser eletrônicas. Elas só não são eletrônicas ainda porque o governo não correu atrás de resolver esse problema. Mas existe tecnologia já para isso, né? Existem formas de se controlar que a medicação seja adequada, prescrita corretamente, dispensada para aquele paciente, né? Quer dizer, não é nenhum risco fazer a receita eletrônica. Pelo contrário, a receita física no papel é muito mais arriscada de ser falsificada, de ser desviada do que uma receita eletrônica, né? Então, a Anvisa não resolveu esse problema ainda, mas é provável que esse problema seja resolvido nos próximos tempos. Eu acredito que talvez em um ano, no máximo, nós tenhamos todas as receitas psiquiátricas eletrônicas. E aqui tem uma pergunta aqui também da Mana Marizé Pontes. Ela pergunta: a telemedicina veio para ficar? Com certeza. E já veio com atraso. No Brasil, nós estamos atrasados, ela veio para ficar. É evidente. Você chama a padaria da esquina por videochamada, você faz reserva de hotel, você compra passagem aérea, você... Tudo! Você fala com pet shop, você fala com seu dentista, você fala com mecânico. Por que você não vai falar com seu médico? Mas... nossa conversa está ótima, mas aqui tem umas perguntas que eu não posso deixar de perguntar, né? Como se dá o diagnóstico, o tipo de depressão e o tratamento da depressão serve para todas as pessoas da mesma maneira? É aquela historinha de o avô toma diazepam, a filha também toma. Então, a pergunta é: como se dá o diagnóstico e tipo de depressão? Aí, o tratamento da depressão serve para todas as pessoas do mesmo modo? Não, o tratamento, existem vários tipos de depressão, então você não pode falar, é incorreto falar de um tratamento que sirva para todo e qualquer paciente com depressão. Porque numa avaliação mais profunda, mais meticulosa, você pode encontrar um subtipo de depressão que, neste subtipo, uma determinada medicação vai funcionar muito bem, mas para um outro tipo de paciente com depressão, essa medicação não vai funcionar muito bem. Existem pacientes, por exemplo, que precisam de ter mais ânimo, e existem pacientes que, por exemplo, têm uma profunda melancolia, uma profunda tristeza. E os medicamentos, eles têm formas de atuar que são algo diferentes. Então, existem medicamentos que, por exemplo, vão animar mais o paciente. Existem outros medicamentos que talvez mexam melhor com a tristeza do que com o desânimo.
Então, nesse sentido, a gente não pode falar de um tratamento que seja válido para todos os tipos de depressão. E como se dá o diagnóstico, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas por teleconsulta, o diagnóstico é feito da mesma forma que o diagnóstico é feito numa consulta presencial, conversando-se, investigando-se, perguntando sobre o histórico familiar, sobre antecedentes pessoais. Então, a conversa, o exame psíquico todo que é realizado na presença física de um paciente, ele é realizado da mesma forma à distância. Os médicos psiquiatras praticamente não solicitam exames, ou quando solicitam são muito pouco, são exames que não são fundamentais para o diagnóstico, ou pelo menos para a grande maioria dos casos. Mesmo que os exames sejam necessários, existem formas de você fazer essa pesquisa, né? Você solicitar os exames, o paciente apresentar os resultados e os laudos, ou encaminhar para o médico, e aí você firmar o diagnóstico a partir disso. Doutor Eduardo, eu acredito que seja a última pergunta, estou achando 15 minutos ainda, mas nesse distanciamento, naturalmente, o desejo de beber aumenta mais. Eu pergunto, medicamento controlado e bebida casam bem? Não, bebida não casa com nenhum medicamento. Não existe nenhum medicamento que a gente possa, em sã consciência, dizer que possa ser tomado junto com bebida alcoólica. Não existe, né? E o que eu poderia afirmar sobre isso? O que eu poderia falar sobre isso? Não necessariamente o isolamento conduz ao aumento de bebidas, de consumo de bebidas alcoólicas. Vai conduzir a um aumento de ingesta naquelas pessoas mais suscetíveis, né, à dependência química. Pessoas que talvez já tivessem um pé na dependência química, que já estivessem bastante propensas a abusarem da bebida alcoólica, já tivessem como hábito, certo, o uso da bebida alcoólica nos finais de semana e em alguns dias da semana, com o isolamento, com o estresse, com a angústia aumentando, com a falta de perspectiva. Sim, essas pessoas se tornam ainda mais vulneráveis, mas absolutamente que uma pessoa que nunca tenha se interessado pelo álcool, só por causa da quarentena, só por causa do isolamento social, essa pessoa passou a buscar álcool, eu não acredito nisso, não tenho visto isso na minha clínica, não tenho visto pessoas caindo na dependência ao álcool só porque estão em isolamento social. Mais uma pergunta aqui. Doutor Eduardo, é importante também explicar a questão da racionalização de medicamentos, já que causa dependência, os benzodiazepínicos. Sim, os medicamentos benzodiazepínicos podem causar dependência, né, dependência física, eles devem ser muito pouco usados, né? Eu costumo dizer que os médicos não psiquiatras costumam prescrever muito mais os medicamentos controlados faixa preta do que os próprios psiquiatras. Eu conheço médicos não psiquiatras que receitam com a maior naturalidade um faixa preta, e eu particularmente, eu hesito bastante, eu deixo para o último caso receitar um benzodiazepínico. Então, nesse sentido, sim, a gente sempre tem que racionalizar bastante, a gente tem que sempre controlar bastante a prescrição desses medicamentos que são, inclusive, cada vez mais substituíveis por antidepressivos. Então, para todas as situações, ou para quase todas as situações que um calmante pode ser utilizado ou tem indicação de ser utilizado, um antidepressivo pode fazer um serviço melhor do que o tranquilizante, do que o benzodiazepínico faria, né? Sem o risco da dependência. Vamos ver aqui. Agora, para concluir as perguntas, infelizmente tem muitos elogios, né? Todo mundo aqui elogiando, né? O palestrante, o nosso convidado especial. Eu não tinha dúvida que o senhor ia acrescentar muito para nós, paraibanos, né, sobre a telemedicina. Mas aqui tem uma pergunta que é importante neste período, né? O que faz perder o sono?
E como tratar a insônia que está aumentando cada vez mais a insônia no nossa casa, no nosso ambiente. Então, tendo muita insônia. Como tratar da insônia nesse período? Existem dezenas de causas de insônia, até pacientes sofrendo de problemas físicos, que eu quero dizer, podem ser levados a apresentar um quadro de insônia. Então, não é só um quadro psiquiátrico, um quadro emocional que conduz à perda de sono, né? Agora, em termos psiquiátricos, os transtornos depressivos são um problema bastante sério com relação à insônia. Então, em muitos casos de depressão, o paciente vai apresentar uma dificuldade para dormir, ou uma dificuldade inicial para dormir, ou uma insônia no final da madrugada. Ele vai acordar muito cedo e não vai conseguir dormir mais. Existe uma série de hábitos que precisam ser repensados, refeitos, retomados ao longo do dia para que a pessoa tenha uma boa noite de sono, né? Atualmente, a gente tem recomendado muito o afastamento, a evitação dos aparelhos eletrônicos, como esses agora que nós estamos utilizando para fazer essa live. Então, muito celular, muita televisão, muito computador, até perto da hora de se deitar, não é legal, não é bom, porque isso faz com que a melatonina que nós temos no nosso cérebro e que é fundamental para provocar a sonolência, a melatonina fique bloqueada, ela não consegue atuar perfeitamente. Então, muita luminosidade, muita luz acesa e muita tela, né, com iluminação, isso é prejudicial ao sono. Sem falar da cafeína. Então, tem pessoas que bebem café, por exemplo, o dia todo, tomam muito refrigerante como Coca-Cola, que tem cafeína ao longo do dia todo, e aí quando chega de noite quer dormir. E o senhor continua tomando os seus copos de suco de palma de gado? Você sabe... Teve um momento que só via chegar os pacientes com palmatória. Eu digo, que é isso? Palma? Recomendo. Aprendi aí na Paraíba. Lembra quem fazia seus sucos? Quem era? Lembro. A Graça, não era? Graça Chamava? Pacheco. Ela tá Graça Pacheco. Manda um abraço aí. Um abraço, Graça. Um abraço, Graça. Tudo de bom. Muito obrigado pelos sucos. Ela perdeu a mãezinha há pouco tempo, né? Mas, doutor Eduardo, que maravilha de entrevista, de bate-papo. Eu acho que a gente vai voltar a falar mais sobre isso, viu? Estou à disposição, sempre que você precisar e quiser, e a minha agenda permitir, vai ser um prazer. Será que os participantes querem continuar com essa live na próxima segunda-feira? Quem sabe, né? Vamos lá. Quais medicamentos antidepressivos que o idoso é recomendado para o idoso tomar? Quais é recomendado antidepressivo que o idoso pode tomar? Olha, Penha, em geral, todos os antidepressivos são bastante seguros, né? E assim, a gente não tem nenhum antidepressivo que seja particularmente perigoso para o idoso, a não ser, talvez, vamos colocar assim, existe um antidepressivo que é usado muito no SUS, que é um antidepressivo antiquado, que é a amitriptilina, o Amitril, não sei se as pessoas conhecem. A amitriptilina, ela pode ter, infelizmente, em doses já não muito altas, efeitos colaterais que podem ser ruins para a pessoa idosa, principalmente tontura. Por exemplo, o idoso se levantar da cama durante a madrugada para ir ao banheiro, tontear e cair. Então, há um risco aí, entende? Isso pode ocorrer com doses relativamente baixas da amitriptilina. Mas os novos antidepressivos de 20 anos para cá, eles são todos particularmente bastante seguros. Eu estou vendo uma referência sobre a melatonina. A melatonina é uma substância muito legal, muito interessante de ser usada à noite, né? Eu recomendo bastante para as pessoas, para os meus pacientes. Ela pode ser usada em doses bem diferentes com relação à insônia. Se a pessoa tem uma insônia muito leve,
Por exemplo, ela pode pegar um comprimido de 3 miligramas, partir em 4 partes, tomar um quarto de comprimido ou metade de um comprimido. Isso já vai ser suficiente para ela ter um sono profundo, bastante tranquilizador, e no dia seguinte acordar sem nenhuma ressaca, sem nenhum mal-estar. E não vicia, não cria dependência. Doutor, o tratamento do depressivo, ao longo do tempo, aos 38 anos de psicóloga, atuando na saúde mental, eu tenho visto que a medicação só, por si só, não faz o efeito bom para o resgate do sofrimento, né, que a pessoa carrega ao longo do tempo. Então, a psicoterapia, o senhor acha importante para o tratamento? Com certeza. Com certeza, a psicoterapia é bastante importante para o tratamento, sobretudo quando a pessoa tem uma motivação para fazê-la. Né? Eu sempre gosto de lembrar isso, porque existem pessoas que quase que vão obrigadas a uma psicoterapia, e aí eu acho que não funciona, eu acho que custa muito a funcionar, é um sofrimento muito grande, até para o psicólogo, tratar de uma pessoa que não quer se analisar, não quer pensar sobre a sua vida. Então eu acho que é melhor dar um tempo para essa pessoa, ela volta num outro momento da vida dela para o psicólogo, mas em geral quando a pessoa quer lançar alguma luz sobre a sua vida, quer pensar sobre os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus relacionamentos, o seu passado e o seu futuro, a psicoterapia pode ajudar bastante sim, claro, com certeza. Tido resultado excelente com a TCC, a terapia cognitiva comportamental, porque também é uma terapia mais breve, né? E eu tenho tido resultado excelente, graças a Deus, eu tenho tido esse resultado. Eu trabalho junto com o psiquiatra, né, doutor Zé de Assis, ele tem realmente visto o resultado final de um tratamento psiquiátrico como psicológico, né? Os dois juntos. Um trabalhando lá do medicamento, diminuindo a ansiedade, diminuindo o pânico, e de repente a conversa vai levando e as pessoas passam a ficar melhor muito rapidamente. Mas nosso tempo acabou, só temos 4 minutos, se a gente não encerrar a live, a gente pode perder de gravar nossa live. Ou então a gente pode encerrar essa e iniciar conversando mais algum tempinho. Pode ser? Perfeito, pode ser, estou à disposição. Se você quiser responder ainda aí algumas perguntas. Podemos, né, encerrar essa para não perdermos, né? Só faltam 3 minutos. Já está aqui mostrando, só faltam 3 segundozinhos. Então, eu encerro essa, a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o tratamento. Ok. A gente está querendo, né, falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Combinado. Vou encerrar para não perder e em seguida eu chamo novamente. Ok.